fala para mim o que é o ceticismo semântico. Bom, o ceticismo semântico, ele é basicamente assim a ideia. Ele parte do princípio que as filosofias, as diversas filosofias da linguagem, vamos dizer assim, clássicas, a gente pode chamar filosofia, ali que Frege, o próprio Wittgenstein, do Tratados Lógico-Filosóficos, o Bertrand Russell, os positivistas lógicos, como o Carnap, tudo, eles partiam da ideia de que os significados eles são dados a partir das condições de verdade da sentença que a gente utiliza as palavras. Então, falando de coisa bem, de forma bem grosseira, assim, para tentar contextualizar aqui. É basicamente uma ideia de que o significado ele é dado no contexto de uma sentença ou uma proposição, que sentença, proposição e enunciado são conceitos diferentes, que é bom conceito. Cada pensador vai trazer, tem suas diferenças, mas falando de modo geral, ele vai trazer o significado é dado a partir do contexto que é dado na sentença. Então, as palavras, elas adquirem o significado como se houvesse ela introduzido na sentença, existe uma espécie de correspondência entre a sentença e o fato que ela enuncia. Por exemplo, se eu falo que, sei lá, o céu é azul, essa sentença ou esse enunciado, dependendo de como a forma que for aparecer, o enunciado, o céu é azul, ele é verdadeiro pela correspondência que ele tem com o mundo, de fato, ser azul. Tipo, e tem uma teoria que ficou, por exemplo, uma teoria bem famosa que ficou na filosofia da linguagem, que diz que a condição de verdade para essa sentença é o céu é azul, ser e somente ser o céu é azul. Você tem uma sentença e o fato que ele enuncia. E a partir dessa ideia, basicamente, que o significado é dado pelas condições de verdade que a gente trabalha as palavras, os nomes e os conceitos, os predicados que a gente trabalha, o clipe que vê ali no Wittgenstein é uma crítica a justamente esse ponto. É que, na verdade, se a gente for, começa o livro, se a gente for trabalhar o significado a partir de condições de verdade, a gente vai chegar num paradoxo cético, um paradoxo, uma conclusão paradoxal, que basicamente conclui que a linguagem não tem significado, só que a gente usa os significados para chegar, por isso que é um paradoxo. O que seria esse paradoxo? Daí ele entrega, bem no começo do livro, comecinho do livro, o Kripke vai trazer o exemplo, ele vai falar lá que, a partir nessa visão, os significados eles são entendidos como se fossem regras que regem o seu uso, que a gente consegue aplicar indefinidas vezes no futuro. Aí ele vai questionar, e é isso que e a partir disso ele começa a questionar. Ele traz uma citação de um parágrafo do Wittgenstein para ilustrar que basicamente o seguir regras ele não pode ser, se ele for seguido privadamente, ele não pode ser condicionante. Daí o que ele vai trazer o exemplo? Ele vai trazer, vamos ver se eu consigo ilustrar bem um exemplo aqui. Ele vai lá, vou usar um exemplo matemático, ele fala lá, um exemplo matemático, que uma função matemática é mais fácil, porque a matemática a gente aprende ela como se fosse regra. Por exemplo, se a gente tem uma regra da adição, uma regra da subtração, daí ele vai fazer lá o exemplo dele, o que é o exemplo. Vamos supor que a gente encontra um cético que pergunta para a gente quanto que é 68 mais 57. A gente responde 125, certo? A gente sabe somar, a gente efetua, soma tudo. Só que o cético vai lá o objeto para a gente. Não, suponha que até hoje na sua vida você nunca somou nenhum número acima de 57. Todos os números que você somou acima de 57. Então,
a sua resposta teria que ser 5 nesse caso, e não 125. E a gente fala, não, mas espera aí, isso é um absurdo. Isso é um tremendo absurdo. Eu sei somar, eu aprendi a soma. Eu sei percorrer a tabela da adição e efetuar a soma sem problema algum. Não tem como ser 5. Não. Daí o cético fala assim, não, na verdade, você não está seguindo a regra da adição, você está seguindo a regra da... traduzindo aqui rapidamente, coadição, que do inglês lá aparece no texto, tem o plus e o quus, que está lá. Então, traduzindo aqui, coadição, você está seguindo a regra da coadição. O que essa regra diz? Para qualquer x e y, se x e y for menor do que 57, você efetua a soma. Se for menor do que 57, responde 5. Daí o cético vai falar, então, você está seguindo essa regra. Daí o Cripo fala lá que, bom, mas é um absurdo isso daí. Então, deve ter algum fato que eu consiga apontar sobre mim, sobre o meu aprendizado dessa regra de adição, algum fato que eu consiga apontar para o cético que não, na verdade, de fato, eu estou somando usando a regra da adição, não a regra da coadição. E aí, não sei se eu estou conseguindo ser muito claro. Não, tá legal, tá legal. Porque, e o fato de você ser engenheiro facilita, hein? Né? Não é mesmo? Você caminha pelo universo dos números. É mais tranquilo. Daí, o que ele fala lá, então? Bom, então, qual que é a estratégia do argumento? A estratégia do argumento é que a gente supõe que o cético supõe que a gente só somou números acima até 57, então quer dizer que em toda a minha história de vida passada, eu só efetuei somas de números até 57. Quando eu encaro uma nova adição de números que eu ainda nunca tinha somado, ele quer saber como que o meu uso passado daquela regra de adição vincula a esse meu uso agora presente. E como que pode vincular ao uso futuro. Ele quer saber isso. Por quê? O exemplo 57 é arbitrário, pode ser qualquer número. E, de fato, a gente, no dia a dia, apesar da gente não ter dificuldade de somar, a gente consegue encontrar qualquer par de números que a gente nunca somou na vida. Que até aquele número a gente nunca somou na vida. Conjunto de números naturais infinito. É basicamente isso. Então, ele quer saber isso. Então, a estratégia dele é falar, você somou o número só até 57. Eu perguntei para você, 68 mais 57. Você deu uma resposta de acordo com a adição, só que eu estou falando que você está seguindo a coadição. Que fato que você pode apontar para mim que te justifique a usar a função de adição e não coadição? O símbolozinho